foi muito bom que a gente tenha conseguido entregar auxílios de uma forma ou totalmente digital ou parcialmente digital, habilitada pelo digital, a mais de 50 milhões de pessoas durante a pandemia, tá certo? Mas foi muito ruim que a gente tenha que ter cadastrado cerca de 30 milhões dessas pessoas durante a pandemia. Isso levou a filas imensas pelo Brasil afora. Nós todos vimos as fotos, foi uma coisa deplorável. E por que que a gente teve que cadastrar essas pessoas durante a pandemia? Porque o Estado brasileiro não tem uma estratégia digital, e muito menos uma estratégia de transformação digital. Se tivesse uma, na realidade, tem, escrita e depositada num PDF pelo governo anterior, mas se essa uma que existe no papel existisse de fato, a gente já teria resolvido esse problema. Não é? Você pega um país do tamanho da Índia, por exemplo, a Índia tem um sistema de cadastro digital do cidadão chamado Aadhaar, que é basicamente o eCPF brasileiro, se a gente assim quisesse comparar, mas que está cadastrado todo mundo. No Brasil, no dia que a gente lançou uma identidade digital nacional, o Conselho Nacional de Trânsito lançou uma carteira de motorista nacional também digital, no governo anterior. Então, isso é um contrassenso. Se vai haver uma identidade única digital, ela é uma identidade única digital. Lá dentro está meu CPF, meu plano de saúde, o SUS, está tudo lá. Minha carteira de motorista, se for o caso, e se os acordos permitirem os passaportes de todo mundo, assim por diante. A gestão, eu acho, estratégica das tecnologias de informação e dos sistemas de informação de Estado no Brasil deixam muito a desejar. E isso não é culpa nem responsabilidade dos profissionais que trabalham nisso. Em níveis acima de tomada de decisão, em níveis políticos, em níveis estratégicos, o Brasil não tem tido os cuidados que deveria ter, principalmente com as facetas dos serviços de informação que prestam serviço à população. Veja, quando se trata de cobrar imposto, tudo funciona que é uma maravilha. Você não ouve nenhuma reclamação. Quando se trata de prestar serviço, vamos pegar, por exemplo, o resultado do Enem. Isso é um serviço que tem que ser prestado. É sempre um colapso. Então, é inaceitável, eu acho, como cidadão, que uma parte do Estado que cobra imposto saiba fazer e faça muito bem, a par ou melhor do que a vasta maioria dos países, mas a parte que presta serviço não saiba fazer. Isso é insustentável. Certo? Então, é aquela história. Tem um lado bom do copo meio cheio, a gente fez no tranco e fez, e isso vai ficar, você não vai jogar fora nem esses cadastros, nem essas contas, nem nada, mas a gente não tinha feito, e essa é a parte ruim. O que é que a gente pode fazer daqui para frente? Fazer consistentemente. Para fazer consistentemente, tem que ter uma estratégia, tem que ter políticas, tem que ter operações, tem que ter gente responsável, tem que ter processo de responsabilização interna e externa, tem que ter acompanhamento, tem que ter avaliação, tem que ter auditoria, tem que ter tudo o que se exige de uma empresa privada que tem, por exemplo, o cadastro de dezenas de milhões de pessoas como um banco. Se os bancos funcionassem, se os bancos no Brasil privados funcionassem como boa parte do Estado funciona, o Brasil já tinha ido para o espaço. Enquanto a gente está conversando aqui, saiu a notícia no começo da manhã que 243 milhões de registros eletrônicos de pacientes, isso é o nosso registro de saúde, de condições de saúde dos brasileiros, vazaram, ou no mínimo foram expostos na internet. Aí você poderia perguntar, mas como assim se só são 210 milhões de brasileiros? É porque vazaram também 33 milhões de registros de pessoas já falecidas. Não é? Então, isso acontece assim, não, aconteceu. Essa é a segunda vez em 2 semanas que acontece um vazamento absolutamente monstro, porque na semana passada se notou o vazamento das informações de Covid. Isso é informação crítica de Estado, é informação de todos os cidadãos e do seu estado de saúde. Isso não pode vazar, pura e simplesmente não pode. O estrutural, no caso de vazamento de informação, é a falta de uma estratégia para o ciclo de vida de informação no negócio de Estado, no tratamento da informação privada das empresas e das pessoas. Se a gente não tem uma estratégia para gerir o ciclo de vida de informação, veja, informação tem um ciclo de vida. A gente captura ou adquire ou
recebe o depósito de informação. Esse é o processo de aquisição em geral de informação. Aí você tem que armazenar, você tem que buscar, você tem que recuperar, você tem que analisar, você tem que apresentar, você tem que sintetizar, e alguma hora você termina a informação. Na hora que você não precisa mais dela, garantidamente não termina, não precisa mais, você vai lá e diz, bom, então, de acordo com os termos de uso dessa informação, que o meu cliente, seja você contribuinte, cliente do banco, seja lá quem for, pelos termos de uso que diziam, por exemplo, que informação sobre o imposto de renda só precisa ser preservada durante 5 anos, depois desses 5 anos alguém tem que ir lá e apagar isso. Né? A cada 5 anos, vai lá e apaga. Fica o registro geral, não identificado, histórico das estatísticas, porque isso é absolutamente necessário para o país, geolocalizado e assim por diante. Mas os nossos nomes têm que sumir dali, dependendo do tempo em que a informação tem que ser preservada. Se isso fosse natural, tá certo? Você ia ver um vazamento desse tamanho em banco toda semana, né? E não tem. E não tem. Mas o problema, veja, não é também, porque isso foi terceirizado e a empresa não era competente para fazer isso. Em muitos lugares, porque informação para ser tratada competentemente exige um conjunto muito amplo de especialidades. Para a gente ter uma ideia aqui, ó, se você for fazer uma lista das profissões associadas ao tratamento de informação, eu consigo listar para você mais de 100. Tá certo? É muito difícil você achar uma empresa qualquer que tem 20 especialidades. Então, para você tratar informação complexa e de grande volume em qualquer lugar, você tem que trazer especialistas de fora. Isso acontece nos bancos, no governo, aqui, em qualquer lugar do mundo. Então, não, porque o terceiro não tinha condição de fazer. Contrate um terceiro que tem, porque há terceiros que têm as competências. Se você contratou um terceiro para fazer uma solução para um problema e ele não tem competência para fazer isso, você errou ao contratar. Mas o terceiro competente, ele existe, porque se ele não existisse, eu volto ao ponto de partida. A gente estava vendo informação de empresa privada vazar toda semana, e não vaza. Não vaza porque lá contamina o modelo de negócio. Certo? Se eu sou um banco e as minhas contas vazam, outros interessados, não necessariamente os bancos, vão saber onde é que estão os recursos daquelas pessoas todas. Está investido em quê? Está mudando do quê para quê? E assim por diante, tá certo? Então, isso não pode vazar, porque faz parte do sigilo do negócio. Mas existe, eu acho, um certo desleixo no tratamento desses vazamentos, tá certo? Desleixo em que sentido? Era para, na hora que um vazamento desse é anunciado, alguma autoridade de primeiro escalão se manifestar imediatamente. Primeiro lamentando, depois pedindo desculpas, terceiro anunciando as ações de correção para que não aconteça de novo. Porque seria isso que teria sido feito na iniciativa privada, mesmo sem ser cobrado de ninguém. Lamentamos, pedimos desculpas, estamos tomando essas ações aqui e, obviamente, vai haver processos na justiça sobre as perdas em que a que foram submetidos os fiéis proprietários da informação. A lei vale para o governo, vale para os agentes de Estado que vão ser surpreendidos quando as ações legais forem tomadas contra os depositários da informação. Na minha opinião, o problema não é exatamente a aplicação ou não aplicação da lei. O problema de proteção de dados pessoais é um problema de engenharia, ele não é um problema legal. Você vai tomar providências legais se o problema de engenharia não for resolvido. E o problema de engenharia tem múltiplas facetas. Porque, veja, engenharia é o seguinte, o que acontece quando um prédio cai? Quando um prédio cai, chegam lá bombeiros, polícia, saúde e o CREA, que é o órgão de engenharia responsável pelos padrões de construção, operação e manutenção de prédios. Tá certo? O que é que o CREA vai fazer lá? O CREA vai fazer o seguinte, o CREA vai entender se o projeto foi feito de acordo com as melhores normas ensinadas nas universidades, tá certo? Vai ver se a construção foi feita de acordo com as normas construtivas existentes, validadas e aceitas como sendo suficientemente boas, pelo menos, para construir aquele tipo de prédio, e se o uso do prédio estava de acordo com o projeto. Porque se você fizer um projeto para uma habitação normal
e você resolver botar uma biblioteca multi-andar, o tipo de esforço que as estruturas vão ser submetidas é totalmente diferente, porque a quantidade, o peso e a sua distribuição em cada piso vão ser totalmente diferentes. Aí o CREA vai lá. Se as normas foram cumpridas, todas, e foi o uso, por exemplo, que levou à queda do prédio, ou um terremoto, alguma coisa imprevista, ninguém será culpabilizado, ou pelo menos por incompetência. Não é? Do ponto de vista de informação, essa é a mesma coisa. E veja, se fosse um vírus que tivesse atacado essa informação, tem uma coisa sobre vírus computacionais, esses que estão aparecendo aí, todos, inclusive, de ransomware, né? Esses que invadem, criptografam a informação e mandam um aviso dizendo me pague que eu libero. Tem uma peculiaridade sobre esses vírus. Você só consegue identificar um vírus depois de vê-lo pela primeira vez. Um vírus computacional é como um vírus mesmo biológico. Se você não viu ele ainda funcionando e agindo sobre as suas estruturas de informação, você não sabe que ele é um vírus. Certo? Então, o que acontece? Aí é onde entra a engenharia dessa história de informação. Tá certo? Se eu cumprir todas as normas que não existem ainda, diga-se de passagem, sobre proteção da minha informação e foi atacado por um vírus desconhecido, eu, guardião da informação, como engenheiro de informação, sistema de informação, cientista de computação, engenheiro de software, ou o que for, o responsável pelos dados do lugar, eu não posso ser culpabilizado, porque eu cumpri todas as normas de engenharia e ainda assim apareceu uma coisa totalmente imprevista e me atacou e sequestrou minha base de dados. Tá certo? Então, isso não está muito explicado no Brasil e vai ser preciso entender que há regras e normas extremamente parecidas com as de construção de prédios e sua operação e manutenção para sistemas de informação. Eu acho, em particular, que órgãos estatais de tecnologias de informação, na realidade, para ser mais preciso, de sistemas de informação e de transformação digital, que é de redesenho das funções da máquina pública a partir de plataformas digitais de criação e habilitação de novos serviços ou de serviços já existentes para a comunidade, para as empresas, para as pessoas assim por diante, a existência de órgãos públicos para fazer isso pode ser extremamente importante, mas eles têm que ter a mesma performance ou maior do que a da iniciativa privada. E isso tem que ser sempre comparado em função do que você espera que eles façam. Existe uma tese em muitos lugares de que isso jamais conseguirá ser feito por gente dentro da máquina pública, porque a máquina pública é estruturalmente ineficiente. Eu discordo. A máquina pública de cobrar imposto é extremamente eficiente. Tá certo? Vamos voltar para essa. Essa é extremamente eficiente. Se dá para fazer na máquina de cobrar imposto, dá para fazer em qualquer outra máquina. Qual é o problema? É ter política, ter estratégia para criar estruturas que funcionam com os regimes de incentivos apropriados que atraem os funcionários públicos a serviço da cidadania, das empresas, dos mercados, do país como um todo, que vão cuidar daquela coisa como se estivessem cuidando da iniciativa privada. É tão simples quanto isso. Então, toda vez que alguém disser, só dá para fazer na iniciativa privada, calma. Vamos lá com calma. Cobra imposto, cobra. Cobra direito, cobra. É eficaz? É. Então, meu irmão, dá para fazer. Não vem com conversa que dá para fazer. Há problemas nas atuais estruturas de informação de Estado? Sempre há problema em absolutamente todo canto. E não existe uma mágica do tipo, vamos privatizar. Mas também não existe uma mágica, veja bem, do tipo, vamos manter na mão do Estado. Não existe nenhuma mágica, nem outra mágica. É preciso discutir o que se quer dessas organizações e, em função do que se quer, como é que a gente vai tratá-las. Não é uma discussão do tipo, porque devia ser privado. A vasta maioria das pessoas que eu conheço que dizem que devia ser estatal ou que devia ser privado não tem argumentos bons para nenhum dos dois. Nem contra, nem a favor. A eleição nos Estados Unidos é uma eleição totalmente bizarra, né? Dezenas de sistemas diferentes, sendo usado de todo jeito, em todo canto, feito por condado, quer dizer, aquilo ali funciona por passe de mágica. E quando alguém resolve questionar, como a gente está vendo agora, pode causar um caos total, né? Porque cada um certifica quando quer, do jeito que quer, cada um tem o seu processo, datas diferentes. Quer dizer,
é muito complicado como é lá. Mas qual é a simplicidade que a gente tem aqui? A gente tem o processo mais eficiente do planeta Terra. O processo eleitoral mais eficiente do planeta Terra é o brasileiro. O que é que quer dizer isso? É que, em condições normais, vamos situar o primeiro turno dessa eleição, em condições normais, os eleitores votam rapidamente, é extremamente rápido para você votar, com pouquíssimas exceções, em pouquíssimos lugares você tem grandes filas, grandes esperas e assim por diante, só quando acontece uma coisa realmente completamente fora da norma e não é remediada imediatamente. E o processo de apuração também é extremamente rápido e eficiente. Certo? Então, você tira aí um dos principais problemas do processo eleitoral, que é o tempo entre votar e declarar quem ganhou. Esse tempo, quando ele começa a se alongar, ele começa a gerar todo tipo de animosidade, de alevosia, assim por diante, sobre o processo. Né? Agora, o processo eleitoral brasileiro é eficaz? Ou seja, quem é eleito foi quem foi votado? Eu acho que sim. Certo? Mas acho. Sabe por que eu acho? Porque a falta de transparência do processo informacional em si nunca deixou claro e transparente para todo mundo que tentou averiguar se esse era o caso. Eu acho que é, não tenho nenhuma razão para dizer que não seja. A gente tem medidas colaterais que podem ser usadas para verificar que é. Por exemplo, os boletins de urnas são todos impressos em todas as sessões e alguns deles são auditados contra os votos digitais voto a voto, tá certo? Obviamente sem identificação do eleitor. O simples fato de você publicar todos os boletins de urna em todas as sessões levou, por exemplo, em muitos lugares, a sistemas de apuração paralelos ao do TSE. Quem está interessado em ver mais rapidamente no seu estado, no seu lugar, assim por diante, fotografa, escaneia, aquilo vai direto para um sistema de informação, totaliza ali, as pessoas sabem na hora e nunca ninguém apresentou, eu acho, uma acusação com provas fortes o suficiente para que você mudasse o resultado do processo eleitoral. Mas tem um problema. Esse sistema não é transparente e ele é vertical. Se você tiver uma acusação contra o processo eleitoral, quem é que decide ela? É o TSE. Mas é o TSE que define o processo e executa. Então, o TSE teria muito a ganhar, na realidade, tudo a ganhar, se ele passasse a ser a autoridade eleitoral. Ele é a autoridade eleitoral, mas outra entidade executasse a eleição, para que o TSE fosse idôneo o suficiente para tomar decisões sobre as partes do processo executadas por essa entidade separada. Não é? Então, esse é o principal problema de fundo do processo eleitoral brasileiro e da justiça eleitoral. É que está tudo dentro da mesma organização. Isso é uma coisa que a gente discute desde que entrou essa história de urna eletrônica. Eu mesmo já escrevi dezenas de artigos sobre isso, tem um capítulo de livro da FGV que eu escrevi e está descrito lá. Sobre o primeiro turno, que foi a exceção que eu botei na nossa conversa para falar separadamente agora, eu acho que aconteceu um conjunto de falhas. Quando um avião cai, não é uma falha só. Você pode dizer, foi erro do piloto, certo, mas o erro do piloto foi causado por um sinal que ele não prestou atenção porque não estava na frente dele, a interface devia estar de tal forma que estivesse na frente dele, aí o manche demorou a responder. Sempre tem um conjunto de falhas, não é necessariamente uma sequência. Elas podem acontecer todas, inclusive, ao mesmo tempo. E ali eu acho que resolveram trocar um sistema muito perto da eleição, houve excesso de confiança de que estava tudo bem, que tudo ia funcionar como deveria. Não, por causa do excesso de confiança, não se testou o suficiente. A decisão que foi tomada de centralizar o processo de apuração, ela é contra não só a teoria, mas a intuição contemporânea de qualquer organização que faça um projeto de um sistema crítico. Quando você faz um projeto de um sistema crítico, uma das coisas que você quer dele é resiliência, para começar. Outra coisa que você quer dele é que você não tenha pontos singulares de falha. E esse sistema tinha. Falhou uma coisa, parou tudo durante horas. Aí cria aquele negócio, mas o que é que está acontecendo? Aí vem uma explicação dizendo que aconteceu uma coisa, outra mudando a primeira, uma terceira mudando a segunda. E você cria um ambiente onde as pessoas começam
as pessoas que tinham tanta certeza começam a duvidar do sistema. E isso é muito ruim para um processo de escolha de representação cidadã. Ali foi um conjunto de coisas que aconteceu que provavelmente, se a gente não tivesse tido o atraso, ninguém nunca teria notado. Ninguém nunca teria notado. Né? Então, do meu ponto de vista, esse foi um incidente que não atrapalhou o resultado da eleição, mas ele expôs essa verticalização e falta de transparência da justiça eleitoral brasileira, e ela estaria muito melhor se ela não fosse vertical, se houvesse uma autoridade eleitoral que cuidasse do processo, da política, das estratégias, e um executor do processo, alguém fosse lá e dissesse, ok, eu respondo à autoridade eleitoral, mas o meu papel aqui é só rodar a eleição. E se tiver dúvidas, vai ser questionado em outro lugar. Você não pode executar e tomar decisões sobre a qualidade da execução de processo nenhum. Esse é o único treco completamente vertical que a gente tem no poder no Brasil, é a justiça eleitoral. Isso não é bom, volto a dizer, para a própria justiça eleitoral, como a gente viu nesse caso. Se fosse um caso mais grave, aí estava tudo embatucado, porque o presidente da eleição é o presidente do TSE, que é responsável pela execução. E ele é responsável também por tomar decisões se a execução der errado. A gente viu um pequeno ensaio disso agora, e eu acho que o Brasil, a democracia brasileira, correu um risco muito grande ali, porque o problema poderia ter sido muito maior. Vamos imaginar que você tivesse um ambiente onde toda a informação cidadã, que não fosse necessária para tomar qualquer decisão, fosse criptografada e estivesse na mão do cidadão, tá certo? Ela está disponível para o Estado a qualquer momento que o Estado requeira essa informação, mas eu decido onde é que eu guardo minha informação, inclusive nessa caneta aqui, tá certo? Que se conecta digitalmente quando alguém precisar, e eu decido se entrego ou não quando for opcional, certo? Eu não tenho a opção de não entregar quando for obrigatório. Mas eu decido se entrega ou não quando for opcional. E a informação fica comigo e está criptografada. Se eu perder a caneta, ninguém vai conseguir ler a caneta. Não é? Muito bem. Nesse caso, e só nesse caso, a gente pode ter uma situação, se, veja bem, tem um se ainda por cima, se a gente tiver uma garantia de que a minha informação, quando trafegar por dentro do Estado, vai ser usada apenas para o fim requerido e vai ser descartada depois, e vai continuar só comigo aqui, aí a gente pode ter, eu acho, alguma certeza de que o Estado não vai conseguir usar a informação para perseguir os cidadãos. A gente está longe disso. A gente está longe disso. A gente está longe, inclusive, dos meios computacionais para fazer isso. Por exemplo, tem uma coisa chamada computação confidencial. O que é computação confidencial? Computação confidencial são componentes que processam informação, que criptografam e descriptografam a informação quando isso for necessário. Por exemplo, você acessa a minha informação aqui na minha caneta e ela vai até o lugar onde algum cálculo sobre ela vai ser feito, totalmente criptografada. Quem pediu não consegue ver. Logo antes desse cálculo ser feito, mas já dentro de um componente computacional de alta densidade, a minha informação é exposta, mas só para aquele componente. Ele faz um cálculo, quando ela sai de lá, ela é criptografada de novo e volta para o meu lápis. Pronto. Aí a gente conseguiu garantir, porque a gente garantiu no fluxo de informação, e em particular, só dentro do hardware, só dentro do hardware especificamente que processa a informação, ela foi descriptografada, ou seja, ela foi exposta, aí eu consigo ter uma garantia muito melhor. Mas ainda assim, eu diria, ainda assim está sujeito a ataque de hackers, isso, aquilo outro, mas é muito mais difícil. Do jeito que está hoje, é um Deus dará, tá certo? Do jeito que está hoje, por exemplo, a gente teve eu não me lembro mais a data, porque é tanto vazamento e exposição de informação que esse aqui eu perdi no cenário, mas recentemente teve um vazamento de todas as CNH, todos os dados, de todas as carteiras nacionais de habilitação em um DETRAN.
Aí eu perguntei, pô, mas peraí, como é que o Detran do estado tal tem todos os dados de todas as carteiras do motorista do país inteiro? A explicação oficial que me deram na época foi o seguinte: não, porque isso é para evitar a duplicação de carteira de motorista. A pessoa tirar uma carteira no estado, tira outra carteira no outro. Eu digo, mas vocês já ouviram falar assim de interligação de sistemas, onde a pessoa bota o CPF aqui, ela bota o CPF. Quando ela bota o CPF, eu consulto uma base distribuída e diz: esse cara já tem uma carteira em São Paulo, não pode tirar uma no Rio Grande do Norte. Isso existe desde o começo da internet, pelo menos, e antes, no caso dos bancos, né? Os bancos já tinham isso em 1980, por exemplo. Há 40 anos a gente tem isso. E a gente tem bases duplicadas. Aí vazou, teve um vazamento num certo Detran, aí vazam todas as carteiras. A gente não pode continuar assim. Do jeito que está, é sorte. Na realidade, eu e você, e mais todos os brasileiros, temos que assumir que nossos dados estão na mão de todo mundo, circulando por quem basicamente quiser. Eu consigo imaginar que qualquer pessoa hoje, minimamente bem informada, que queira acesso aos dados de qualquer brasileiro, tem. É assim que a coisa está. E isso é muito ruim. Veja, muito ruim, porque as pessoas chegam e dizem: não, mas eu não tenho nada a dever. Você não precisa ter nada a dever. Basta alguém ter mais intenções sobre você, tá certo? Mesmo que você não tenha nada a dever, eu não devo nada, minha vida está limpa, eu não tenho, não quero fazer isso, não quero sonegar, certo? Mas pode ser que os seus dados, endereço, renda, família, telefone, etc, 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 na mão de pessoas indevidas, ponham a sua vida e a vida da sua família em risco inominável. É só isso.